Hans Müller era um soldado alemão de 30 e poucos anos, com cabelos loiros desgrenhados e olhos azuis que haviam perdido o brilho da juventude. Como tantos outros, ele foi engolido pela maquinaria da guerra, arrastado para uma causa que, a essa altura, ele já não conseguia entender. Estava cansado, física e mentalmente. A guerra, que no início parecia gloriosa, havia se transformado em um interminável pesadelo. Em 1944, Hans encontrava-se no fronte ocidental, onde a resistência francesa lutava ferozmente contra as tropas alemãs. Certa manhã, após um combate feroz nas ruínas de uma pequena aldeia nos arredores de Caen, ele e seus companheiros vasculhavam os destroços à procura de sobreviventes e provisões. Foi nesse cenário de destruição que Hans encontrou um bilhete, meio queimado, entre os escombros de uma casa destruída. O papel, sujo de fuligem e sangue, parecia ser uma carta de despedida, escrita com uma caligrafia delicada. Ele olhou em volta, certificando-se de que ninguém o observava, e escondeu o bilhete em seu bolso. À noite, no abrigo improvisado, enquanto seus companheiros dormiam, Hans tirou o bilhete e leu: Meu amado, se você está lendo esta carta, significa que não sobreviverei a esta guerra. Eu quis acreditar até o último momento que poderíamos nos reencontrar, mas sei que o destino teve outros planos para nós. Nunca deixarei de te amar, e espero que um dia, em algum lugar, possamos nos encontrar novamente. Por favor, não sofra por mim. Saiba que morro em paz, sabendo que te amei com toda a minha alma. Com todo o meu amor, Elise. Hans sentiu um nó na garganta. O nome Elise reverberava em sua mente como um eco distante, uma lembrança de algo que ele nunca experimentara, mas que agora parecia assombrá-lo. O soldado para quem a carta fora escrita, obviamente não sobrevivera, e o bilhete nunca chegou ao seu destino. Movido por uma mistura de curiosidade e culpa, Hans decidiu que faria o que fosse preciso para encontrar Elise e entregar-lhe a carta. Ele sabia que o gesto não mudaria o curso da guerra, mas talvez fosse uma forma de se agarrar ao que restava de sua humanidade. Com as mãos trêmulas, ele guardou o bilhete no bolso, sentindo o peso de sua decisão. Hans sabia que não conseguiria cumprir sua missão sozinho. Ele precisava de ajuda e sabia exatamente a quem recorrer. Durante a ocupação, ele havia cruzado caminhos com um soldado americano capturado, John Miller, um homem da mesma idade, mas com um semblante endurecido pela guerra. John fora mantido em cativeiro por meses, mas Hans, embora receoso, desenvolveu um laço frágil com ele, alimentado por trocas esporádicas de palavras e gestos de humanidade em meio à barbárie. Hans abordou John uma noite, enquanto transferiam para um campo de prisioneiros em outra localidade. Em um momento em que estavam sozinhos, Hans ofereceu um cigarro ao americano e, com uma voz baixa e cautelosa, revelou seu plano. John, preciso da sua ajuda. Encontrei algo, uma carta. Preciso entregá-la a uma mulher francesa, em Caen. Sei que é uma loucura, mas é algo que preciso fazer. A guerra já levou tanto de nós, e se posso fazer algo de bom, mesmo que seja uma única coisa, eu devo. John olhou para Hans com desconfiança, mas havia algo no olhar do alemão que o fez parar para ouvir. Ele sabia o que era perder alguém. Sabia o que era ter uma missão pessoal em meio ao caos da guerra. Por que eu deveria confiar em você, Hans? Por que deveria arriscar minha vida por uma carta que nem é minha? Hans suspirou, sentindo o peso de suas palavras. Porque, John, talvez essa carta seja a última chance que eu tenha de fazer algo certo. Talvez você sinta o mesmo. John ponderou por um momento. Entregar uma carta não vai mudar o que aconteceu, mas talvez nos ajude a lembrar que ainda somos humanos. Após dias de planejamento, Hans e John conseguiram fugir durante uma confusão causada por um ataque aéreo. Quem era o destino? Uma cidade marcada pela guerra, mas ainda mantinha uma resistência firme contra as forças de ocupação. Hans sabia que a jornada seria perigosa, mas não havia volta. No caminho, a paisagem desolada da França ocupada servia de pano de fundo para conversas que, à medida que os dias passavam, tornavam cada vez mais pessoais. John revelou que havia perdido um irmão na guerra, e sua única esperança era sobreviver para voltar para casa e consolar a mãe. Hans, por sua vez, falou pouco de sua família, mas o suficiente para que John percebesse que a guerra havia destruído qualquer laço que ele tivesse com sua antiga vida. A relação entre eles, marcada pela desconfiança inicial, começou a se transformar em algo mais profundo. Apesar de lutarem em lados opostos, ambos estavam cansados, ambos queriam que tudo acabasse.
Atravessar o território ocupado era um desafio constante. A fome, o medo e a ameaça de serem capturados por patrulhas alemãs ou combatentes da resistência eram companheiros diários. Em uma noite fria e chuvosa, eles se esconderam em uma fazenda abandonada, esperando que a tempestade passasse. Foi ali que John fez uma pergunta que a muito perturbava. Por que você faz isso, Hans? Por que arriscar sua vida por alguém que você nem conhece? Hans olhou para o chão, as gotas de chuva ecoando no telhado de metal. Eu acho que estou tentando salvar o que resta de mim. Quando eu era jovem, acreditava na grandeza do meu país. Mas essa guerra, ela me mudou. Eu me tornei um monstro, John. E talvez, só talvez, ao fazer isso, eu possa me sentir humano novamente. John ficou em silêncio por um momento, depois assentiu lentamente. Às vezes, a única coisa que podemos fazer é tentar nos lembrar de quem éramos antes de tudo isso. Finalmente, após semanas de viagem, eles chegaram aos arredores de Caen. A cidade, devastada por bombardeios e combates, estava em ruínas. Hans sabia que encontrar Elise seria como procurar uma agulha no palheiro, mas ele estava determinado. Eles encontraram refúgio temporário em um convento destruído, onde algumas freiras ainda cuidavam de civis feridos. Lá descobriram que Elise havia sido uma das muitas mulheres que perderam seus maridos na guerra, mas que, segundo relatos, ela ainda estava viva, vivendo nas ruínas da cidade. Enquanto se aproximavam da cidade, Hans começou a sentir o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Ele havia carregado aquela carta por tanto tempo, mas agora, ao estar tão perto de completar sua missão, sentia medo. Medo de não conseguir encontrar Elise. Medo de que ela não aceitasse a carta. Medo de que nada mudasse. Na escuridão da noite, enquanto Hans e John avançavam pelas ruas destruídas de Caen, foram emboscados por um grupo de soldados alemães. A resistência na cidade estava ativa e a tensão era palpável. Hans e John se separaram no caos da batalha que se seguiu. Hans correu pelas ruas, tentando despistar os soldados, mas foi alcançado por um deles, um jovem recruta, provavelmente mais jovem do que ele. Em um momento de desespero, Hans gritou: "Não atire, sou como você. Apenas quero que essa guerra acabe." O jovem hesitou e Hans aproveitou o momento para desarmá-lo, mas a luta resultou em um tiro acidental. O soldado alemão caiu no chão, o sangue se espalhando rapidamente. Hans ficou paralisado, vendo a vida escorrer do corpo do jovem. O rosto dele lembrava tanto de seu irmão mais novo, que ele havia deixado para trás em Berlim, que Hans sentiu uma onda de culpa esmagadora. Ele não queria mais lutar, não queria mais matar. Ele apenas queria que tudo terminasse. John apareceu logo depois, ferido, mas vivo. Ele segurou Hans pelos ombros e o puxou para continuar. "Hans, não há mais tempo. Precisamos encontrar Elise antes que seja tarde demais." Com as mãos trêmulas e a mente em turbilhão, Hans finalmente encontrou Elise em uma das igrejas arruinadas, onde ela havia transformado os destroços em um abrigo improvisado para os órfãos da guerra. Ela estava cuidando de uma criança ferida quando os viu entrar, suas roupas sujas e rasgadas. Hans parou na entrada, sem saber como começar. Elise olhou para ele com uma mistura de cansaço e curiosidade. Ela não parecia surpresa em ver um soldado alemão, como se já tivesse visto o pior da humanidade e não esperasse mais nada. "Você, Elise?" Hans perguntou, sua voz mal saindo. Ela assentiu, sem tirar os olhos dele. Hans tirou a carta do bolso, que agora estava amassada e manchada. "Eu encontrei isto. Era para o seu marido." Elise pegou a carta com mãos trêmulas, como se estivesse tocando algo sagrado. Ela leu em silêncio, enquanto lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto. John, ao lado, assistia à cena em silêncio, sentindo a profundidade do momento. Após o que pareceu uma eternidade, Elise finalmente levantou os olhos para Hans. "Obrigada," ela disse, com uma voz quebrada. "Eu pensei que nunca mais veria isso." Hans não sabia o que dizer. Ele esperava que entregar a carta trouxesse algum tipo de paz, tanto para ela quanto para ele, mas a realidade era muito mais complexa. Elise não era apenas uma mulher que perdera o marido, ela era uma pessoa com uma vida devastada pela guerra. Alguém que carregava mais dor do que ele poderia imaginar. O tempo que passaram com Elise foi breve. A guerra não permitia que ficassem no mesmo lugar por muito tempo. E logo, eles tiveram que se despedir. Hans e John partiram antes do amanhecer, deixando Elise para continuar sua luta solitária nas ruínas de Caen. Enquanto caminhavam para fora da cidade, Hans sentiu uma estranha mistura de alívio e desespero. Ele havia cumprido sua missão,
Mas a sensação de vazio permaneceu. Ele não havia salvado ninguém, não havia mudado o curso da guerra. Tudo o que ele fizera fora entregar um pedaço de papel a uma mulher que já perdera tudo. Mas John, percebendo a angústia de Hans, colocou uma mão em seu ombro. Você fez o que podia, Hans. Às vezes isso é tudo o que podemos fazer. Hans e John continuaram sua jornada, tentando evitar os combates e sobreviver à medida que o inverno se aproximava. Com o tempo, a guerra começou a mostrar sinais de estar chegando ao fim. Mas para Hans, o fim da guerra não trouxe a paz que ele esperava. E numa noite fria, enquanto estavam abrigados em uma cabana abandonada, Hans finalmente desabafou. John, eu não sei mais quem sou. Tudo o que fiz, todas as vidas que tirei, isso me atormenta. Eu pensei que entregar aquela carta me daria alguma paz, mas parece que só me lembrou do quanto perdi a minha humanidade. John ficou em silêncio por um momento, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Hans, a guerra nos muda, formas que nunca entenderemos completamente. Mas o fato de você ter se importado o suficiente para fazer o que fez, isso já é uma prova de que ainda há algo bom em você. Você não pode desfazer o passado, mas pode escolher como viver daqui para frente. Com o final da guerra, Hans retornou a uma Alemanha devastada, uma sombra do país que ele conhecera. Ele tentou reconstruir sua vida, mas as cicatrizes da guerra eram profundas, tanto externas quanto internas. Um dia, enquanto vagava por uma cidade destruída, Hans encontrou um grupo de pessoas reconstruindo uma igreja. Ele se aproximou e ofereceu sua ajuda. Não era muito, mas era um começo. Hans começou a trabalhar com eles, construindo algo novo a partir dos destroços, uma forma de expiação silenciosa pelos horrores que testemunhara. Anos mais tarde, Hans recebeu uma carta da França. Era de Elise. Ela havia sobrevivido à guerra e dedicado sua vida a ajudar os órfãos, transformando a igreja em Caen em um orfanato. Na carta, ela agradecia a Hans por ter feito o que ele fez, dizendo que a carta de seu marido a ajudou a encontrar a força para continuar. Hans leu a carta várias vezes, sentindo algo que ele pensou ter perdido para sempre. Esperança. Ele nunca respondeu à carta, mas guardou-a junto com a de Elise, numa pequena caixa que ele mantinha ao lado de sua cama. Não era uma redenção completa, mas era um passo em direção à paz que ele tanto desejava. A guerra deixa marcas profundas, não apenas nas cidades, mas nas almas daqueles que a vivenciam. Hans, um soldado que se viu perdido em meio ao caos, encontrou um caminho para a humanidade ao cumprir uma promessa que não era sua. Em meio à escuridão, ele encontrou uma pequena luz, uma razão para continuar.